A paz esteja com todos. Mais uma vez, então, nós aqui para falarmos um pouquinho da Palavra de Deus, refletir um pouquinho sobre alguns aprendizados. Depois do último vídeo, Deus me levou a refletir algumas coisas sobre os processos de Deus. E é o que eu queria conversar com vocês essa noite. Os processos de Deus. O que eu tenho visto são pessoas, às vezes por muito tempo na igreja, mas não entendendo os processos de Deus. E a gente precisa passar por alguns processos e respeitar esses passos. Deus não age sozinho nessa parte. Ele precisa de nós. Então nesta noite eu te convido a refletir um pouquinho sobre tudo que você tem passado com Deus. Será que você tem respeitado os processos? Será que você tem aproveitado todo o processo que Deus tem te levado? Porque isso é importante, irmãos. Porque senão nós vamos achar que os processos são algo ruim na nossa vida. E não é verdade. Muitas vezes Deus nos leva, sim, a determinadas situações para nos ensinar. Ensinar muitas coisas. Esse se chama o processo. Dependendo do que nós precisamos, ele vai nos levar a algum processo. Se nós precisamos de paciência, se nós precisamos de amor, ele vai colocar situações na nossa vida para nos treinar nas áreas que a gente precisa. Mas o que eu tenho percebido nesses últimos anos, atendendo muitas pessoas, é que as pessoas querem uma cura de Deus, geralmente a cura emocional, de uma forma muito instantânea, muito rápida, e não funciona assim, queridos. Deus age no processo. Então, para ter uma cura, nós precisamos passar por algumas coisas importantes e que ajuda Deus a fazer parte dele. Deus é Deus do impossível, então ele faz o impossível, mas aquilo que é possível, ele deixa conosco. Deus trabalha muito com responsabilidade pessoal. Eu sou responsável pela minha cura emocional. Eu não posso entregar apenas diante de Deus tudo isso. Mesmo que doa, nós precisamos passar pelo processo. O processo de cura emocional precisa de algumas coisas. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho visto. Por exemplo, é muito comum as pessoas estarem com Deus, às vezes anos, e dizerem assim: Sônia, mas eu tô tanto tempo na igreja, eu oro tanto para Deus e Deus não me ouve. Não é verdade, irmãs. A pergunta é, será que nós estamos ouvindo Deus? Não é que Deus não nos ouve. Se Deus coloca situações na nossa vida e nós não aprendemos com aquilo, né? O que a gente conversou no outro vídeo, se nós não aprendemos com aquilo, nós não vamos passar pelo processo de uma forma adequada, de uma forma sadia. Nós não vamos aprender nada. Então nós vamos reprovar naquele processo. Primeira coisa, então, que eu preciso é dar liberdade para Deus agir na minha vida. Eu preciso entregar o controle da minha vida a Deus, para Ele, então, fazer a cura. Só que eu não posso colocar isso em oração e eu não deixar o Espírito Santo agir com liberdade na minha vida. Tudo é um processo. Eu preciso respeitar a forma como Deus age. Ele não invade espaço. Ele não invade espaço. Ele precisa dessa liberdade, minha e sua, para poder realizar a cura. Então eu preciso dar liberdade. Eu preciso reconhecer que eu sou totalmente dependente de Deus. Então, se eu quero receber uma cura, eu preciso dar liberdade para o Espírito Santo agir. O primeiro passo é esse. Eu preciso dar permissão. Amém? Segundo passo, eu preciso reconhecer quais são as minhas dores. Eu preciso reconhecer quais são as minhas fraquezas. Eu preciso reconhecer
Se tem algum pecado ainda em oculto do meu passado que ainda me incomoda, eu preciso reconhecer dentro de mim o que tem na minha alma que ainda é uma ferida, que ainda não foi bem resolvido e que neste ponto eu preciso que Deus me ajude. Só que eu preciso permitir, eu preciso reconhecer onde é o problema, onde começou o problema, onde começou a minha dor, onde começou a minha ferida. Isso é necessário, porque Deus vai nos levar no momento de dor para fazer uma ressignificação. Deus vai nos levar naquele momento para nos curar. Mas eu preciso reconhecer aonde partiu. Entende como isso é importante? Às vezes as pessoas aqui no consultório, é muito comum elas dizem, Sônia, não tem como me ajudar, me curar nisso, né? Ou, eu já estou orando tanto, que sabe Deus me ajuda e eu não preciso tocar nesse assunto. Não funciona assim, irmãos. Se está doendo, nós precisamos mexer, nós precisamos curar de uma forma sadia. Nós precisamos colocar realmente Deus no controle dessa situação. Mas eu preciso reconhecer o que me incomoda. Eu preciso reconhecer, de fato, aonde começou essa ferida, porque muitas pessoas não têm essa noção. Aonde começou? Qual foi o problema? Porque às vezes lá na infância, lá no passado, começou com uma coisa pequena. E como eu não resolvi, aquilo foi doendo e foi ficando maior durante a minha vida toda. Mas eu preciso reconhecer onde começou, porque é lá que eu tenho cicatrizado da maneira correta, entende? Então eu preciso muitas vezes o quê? Liberar perdão. Tem coisas lá do passado que eu preciso às vezes liberar perdão para o meu pai, para minha mãe, às vezes alguém que me fez mal, mas eu preciso reconhecer. Eu preciso liberar perdão. Muitas vezes Deus vai nos levar, inclusive, a pedir perdão pessoalmente para algumas pessoas. Numa caminhada com Deus, isso é importante. O nosso coração estar limpo. Muitas pessoas não recebem a cura emocional porque sentem-se travadas. E muitas vezes o que trava é a falta do perdão. A falta de reconhecer que foi algo lá do passado, que parece que foi tão simples, mas machucou tanto. E que precisa de perdão. Às vezes a gente tem essa dificuldade, mesmo tendo uma caminhada com Deus. Nós precisamos liberar perdão sobre o nosso passado, muitas vezes sobre nós mesmos. Então é importante, muitas vezes, confessar também diante de Deus alguma coisa que de repente está em oculto. Sabe? Aquelas coisas que a gente guarda com as 7 chaves, guardadinho. Nós só vamos viver o novo em Deus quando nós confessarmos tudo. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe os nossos pecados. Mas Ele também fala na palavra que nós precisamos confessar. Nós precisamos entregar para Ele esse passado, para Ele realmente limpar. Entende como isso é importante? Então, assim, tem alguns passos, né? Então, ó, eu preciso dar permissão, eu preciso reconhecer onde começou, eu preciso liberar perdão, pedir perdão, eu preciso confessar diante de Deus. Muitas vezes eu vou precisar buscar ajuda, seja ajuda espiritual, seja ajuda profissional, mas muitas vezes eu vou precisar de alguém para me orientar como eu faço esse caminho, como eu aproveito melhor esse processo de Deus, como eu aproveito melhor essa cura, essa libertação, que depende de mim, entende? Nós não podemos simplesmente colocar essa responsabilidade apenas para Deus. Essa é uma responsabilidade minha e sua, tá? Tem algumas coisas que eu tenho percebido assim que às vezes não é um pecado, né? Já foi confessado e tudo, mas tem alguns segredos, sabe? Aqueles segredos de família, assim. E eu tenho percebido que isso também tem atrapalhado bastante os relacionamentos. Então, deixem os segredos, sabe? Deixem eles no passado, venham à tona, resolvam isso. Abra o seu coração para a pessoa que está convivendo com você. Abra o seu coração para Deus, né? Pede direção para Deus, para ver o que faz com aquele segredo. Quando confessa para Deus, Deus já vai dar uma direção, né? Se é para falar para a pessoa, se é só para liberar perdão, ou se é para contar tudo. Mas é necessário, gente,
O que eu tenho percebido são relações onde tem muitos segredos entre casais. E isso acaba prejudicando o relacionamento, porque quando eu guardo um segredo, eu vou me afastando daquela pessoa, porque eu fico com medo de que ela descubra a qualquer momento, entende? É assim que funciona na nossa mente. Quando a gente não quer contar algo, quando a gente quer guardar um segredo, a gente vai se afastando daquela pessoa. Então, entre casal, né, para quem está escutando esse vídeo que é casado, cuidado, não guarde segredos do passado em relação a outra pessoa, né? É importante, né, não necessariamente tenha que contar tudo, mas se atenham àqueles segredos que pode estar prejudicando o relacionamento, né? O que eu vejo muito no consultório são mulheres que foram abusadas sexualmente e que nunca contaram para o marido, né? Ou tiveram um problema com o pai ou com a mãe lá na infância, elas guardam ainda às vezes uma dificuldade, com dificuldade de liberar perdão, inclusive, mas elas não contam para o seu cônjuge, né? E isso é importante, gente, né? Nós precisamos ter essa liberdade um com o outro para eles poderem nos ajudar também em oração, tá? Então é necessário não ter segredos entre o casal, tá? Para que o casal realmente se fortaleça em Deus, amém? Então nós precisamos realmente decidir pela cura. A cura é um processo. A cura emocional ela não é de uma forma instantânea, ela é um processo. E nesse processo eu preciso respeitar a decisão de Deus. Mas eu preciso primeiro decidir a minha decisão. Eu preciso treinar a minha mente para realmente querer essa cura. Porque muitas vezes vai doer. E entre doer e a cura, as pessoas preferem que não mexa para não doer e aí optam por não receber a cura. Gente, isso é muito sério. Se nós queremos a cura diante de Deus, nós precisamos respeitar os processos e nesses processos nem sempre vai ser o mar de rosa. Deus vai estar conosco, mas vai doer em alguns momentos. Por que vai doer, Sônia? Aquele vídeo da semana passada, vai doer porque Deus nos ensina na dor, Deus nos ensina no processo. Cada vez que nós estamos mudando de processo, passando para um nível espiritual maior, Deus vai colocar algumas situações na nossa vida para nos treinar. E nós precisamos entender isso, que caminhar com Deus é um processo diário. Eu preciso todos os dias estar firme diante de Deus para que eu entenda as coisas que estão acontecendo à minha volta de uma forma positiva, entendendo que é um processo, que Deus está me treinando. Eu não posso simplesmente achar que numa caminhada com Deus eu só vou receber bênção e deu, ponto final, né? Eu preciso do meu esforço diário para estar com Deus. Estar com Deus é uma caminhada diária de responsabilidade pessoal. Eu preciso assumir a minha parte para que então Deus possa fazer a dele. Eu não posso estar... muitas vezes o que eu vejo é as pessoas orando, pedindo a cura e elas mesmas se boicotando de receber essa cura. Olha que coisa louca. E é isso que tem acontecido, porque se eu impeço o meu processo de cura e eu atrapalho a ação do Espírito Santo na minha vida, como que Deus vai agir? Então nós precisamos, gente, sacudir a nossa vida, nós precisamos fazer alguma coisa, mas nós precisamos sair dessa mesmice, nós precisamos sair dessa zona de conforto onde todo mundo se encontra e acha que andar com Deus é assim, só ir para a igreja, orar, eu oro, eu espero e deu. Não, eu preciso da minha parte. Eu preciso da minha parte de responsabilidade pessoal, eu preciso orar, eu preciso estar numa caminhada íntima com Deus. Mas eu preciso me responsabilizar pela minha cura. Eu preciso dar essa liberdade e entender o processo todos os dias. O que Deus me ensina? O que Deus me ensina hoje diante das situações? E isso, gente, é um treinamento. Todos os dias a nossa mente precisa ser treinada para isso. Eu queria compartilhar com vocês uma passagem que está em Romanos 12, 2. Deixa eu ver se eu consigo ler sem óculos, porque semana passada foi meio difícil. A luminosidade aqui não é muito boa. Mas em Romanos 12,
12 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, nós precisamos estar sempre transformando a nossa mente, nós precisamos deixar Deus transformar, Deus agir no processo, nós precisamos dar essa liberdade para Ele. Porque nós precisamos experimentar essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Por que eu vou querer fazer do meu jeito? Por que eu vou querer impedir a ação de Deus na minha vida? Se Deus está prometendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Entende? Então nós precisamos, gente, entender um pouco mais da palavra, estar mais em oração e entender a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu preciso, acima de tudo, assumir a minha responsabilidade no processo de cura e libertação. Eu preciso resolver as coisas do meu passado que estão ainda em aberto. Quando as pessoas dizem assim: ah, mas agora tudo se fez novo, eu aceitei Jesus e tudo ficou no mar do esquecimento. Cuidado, gente. Os nossos traumas ficam na nossa alma, a nossa mente guarda, o nosso cérebro lembra das coisas. Então, cabe a nós. Deus quer nos fazer pessoas novas todos os dias, renovadas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O que não dá é para fazer uma caminhada com Deus, tendo algo novo todos os dias para a nossa vida e nós ficarmos presas a um passado mal resolvido. Resolva a sua vida para viver o melhor de Deus nesse tempo. Resolva a sua vida para entender os processos de Deus todos os dias na sua vida. Não como algo ruim, mas como uma bênção, como uma transformação diária. Amém? Deus abençoe. Eu queria compartilhar isso com vocês. Espero que vocês coloquem em prática. Caminhar com Deus é realmente um desafio e que vale a pena todos os dias. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tudo é para a honra e glória do Senhor, é Ele que tem direcionado. Não sou eu que quero, não sou eu que penso sobre essas coisas, mas é Deus que tem me direcionado e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Até a próxima.